Olá, é, a paz do Senhor Jesus Cristo, para você que é crente, para você que não é crente, seja bem-vindo. Meu nome é Bailo, sou pastor e profeta Bailo. Nesse vídeo aqui, quero falar sobre um tema muito forte, um tema muito polêmico, é um tema agressivo, mas tem que ser dito, tem que ser falado. O meu ministério chama-se Centro Evangelístico do Arrebatamento. Nós pregamos a Bíblia por inteira, de Gênesis a Apocalipse. São diversos temas, diversos assuntos. Mas o meu foco é falar sobre o arrebatamento. É a volta de Jesus para tirar a sua igreja, tirar a sua noiva, que somos nós. Nós somos a noiva, a igreja de Cristo. Jesus é o noivo. E vai ter um casamento. E Jesus vai vir e tirar o povo da terra. O meu foco específico é falar sobre o arrebatamento. Mas para ser arrebatado, para você subir, existe uma condição que a Bíblia ela requer que nós estejamos enquadrados. Ela requer que a gente esteja posicionado mediante os mandamentos, na obediência à palavra de Deus. Então, se você obedecer à palavra de Deus em tudo, ser fiel a Deus em tudo, em sua palavra, no cumprimento da sua palavra, você vai ser salvo, você vai subir no arrebatamento. Como que eu falo, o arrebatamento é algo muito importante, é algo muito sério. É a nossa salvação. Salvação de quê? Da ira de Deus que está por vir sobre a face da terra, onde ele vai derramar sua indignação sobre os pecadores que rejeitaram Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Filho, como aquele que na cruz morreu para que o seu sangue pudesse perdoar os seus pecados, limpar, purificar e assim estar preparado, sendo uma nova criatura, passando pelo batismo, em seguida, para poder entrar no reino do céu. Ou seja, existe uma condição para você poder entrar no reino de Deus. Tem que nascer de novo, do Espírito e da água. Mas o tema que eu quero trazer aqui é um tema muito forte, é um tema muito polêmico. E tem como título só mães e pais e mães, né, que geram um filho. E principalmente as mães, vou botar aqui, ó, principalmente as mães que faz prática sexual na frente dos filhos pequenos, os filhos menores. Então, é uma mãe que ela, vou botar aqui, ó, uma mãe, né, cabelinho aqui, ó, uma mulher, ela faz sexo na frente dos seus filhos menores. Vai de bebê até aproximadamente uns 4 anos, a criança. Aonde diz, ela pensa que a criança não tem entendimento. A criança, já nessa idade, ela tem entendimento suficiente. Pode não falar, pode muitas das vezes não saber se comunicar, mas de uma coisa é certa. Ela tem entendimento suficiente para saber, caso se a criança ela teve um pai, saber quem é o pai, né? Essa criança aqui, ó, ela sabe quem é o pai. E mesmo assim, a mãe ela adultera com diversos homens, são vários, bota aqui vários, adultera, traição, ou às vezes é mãe solteira,
fazendo a prática do sexo na frente dos filhos. Os filhos contemplando a prática abominável da mãe, que muitas vezes é casada, está traindo o marido, fazendo sexo na frente dos filhos, trazendo uma consequência gravíssima, primeiramente, para ela, porque os seus pés estão indo rumo ao inferno, está trazendo maldição para o pai, que muitas vezes está trabalhando, está fora, ela vai, aproveita para adulterar e fazendo sexo na frente dos filhos, ou seja, traumatizando a mente da criança, traumatizando a criança já desde pequeno, aonde traz confusão, perturbação mental para a criança, porque ela sabe que o camarada que está com ela, com quem ela está também traindo, não é o pai. E isso vai trazer consequências psicológicas para a vida da criança. Fora que Deus, bota aqui Deus, ele abomina essa prática, esse pecado. Ele é contra. Em um dos seus 10 mandamentos ele diz: não adulterarás. Não adulterarás. Para começar, ele já dá um mandamento: não adulterarás. Aquela alma que pecar, que adulterar, certamente morrerá. Porque o salário do pecado é a morte. É o inferno. Vai para o inferno. Eternamente. A alma que pecar, essa vai para o inferno. Porque o salário do pecado é a morte. E a morte eterna da alma, no fogo. Então, para começar, já tem aqui um mandamento. Em que a mulher, o pai, não deve de adulterar, trair o seu cônjuge. E quando existe crianças pequenas envolvidas na idade já de bebê, apesar que bebê muitas vezes não entende, mas já está trazendo maldição para ele. E muitas vezes a criança com 2, 3, 4, 5 anos de idade, ela começa o seu processo de formação intelectual, já consegue diagnosticar quem é o pai, porque ela chama papai, mas quando ela vê um outro camarada junto com ela, traindo, ou seja, fazendo a prática do sexo, isso traz uma maldição terrível para as crianças. Uma maldição terrível para a família. É uma prática abominável, é uma prática cruel, é uma prática inescrupulosa, sem palavras para o camarada ou a mulher que tal prática, tal pecado, tal ato inescrupuloso, cruel, covarde, sem vergonha, sem vergonhice, pratica diante dos filhos. E eu vou dar aqui, mostrar isso na palavra. Vou te mostrar aqui na palavra de Deus para finalizar esse vídeo. No livro de João, capítulo 8, versículo 37, diz assim, as Escrituras Sagradas. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não é entre vós. Isso aqui era Jesus falando com o povo, com os judeus, na qual estava palestrando lá. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, fareis as obras de Abraão. Abraão foi um homem lá do passado que Deus deu uma promessa para ele.
de que faria dele uma grande nação. Então, se cumpriu a palavra. 40. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tenho dito a verdade, de Deus tenho ouvido. Que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Olha só. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai, que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha língua. Por que não entendeis a minha língua? Ou seja, minhas palavras, o que eu estou falando. Por não poderdes ouvir a minha palavra. Ou seja, quem pratica isso, sexo, na frente dos filhos menores, principalmente quando está, inclusive, adulterando, é exatamente o que está escrito aqui a palavra. Porque lá no Antigo Testamento, Deus deu a Moisés, no Monte Sinai, um mandamento: não adulterarás o seu próximo, o seu cônjuge, tanto o homem como a mulher. Não adulterarás com o próximo. Tal obra, quem praticar e fizer esse pecado, certamente morrerás. Então Jesus falando, porque vós não ouvis a minha língua e não podeis ouvir minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu vos digo a verdade, não credes. Ou seja, quem pratica isso aqui, já não tendo conhecimento bíblico da palavra, que não pode adulterar, e praticando um ato sexual na frente dos seus filhos menores, uma pessoa que faz isso, ela realmente não tem responsabilidades, ela não tem temor consigo mesmo e nem tampouco respeita os seus filhos pequenos, que está vendo absolutamente tudo. Ainda mais quando ela é uma mulher cristã, casada com um filho menor e praticando o ato sexual diante dos olhos do filho. Isso é o fim da picada. É um pecado mortal. É um pecado digno de morte e que vai para o inferno, caso não pare e não venha ter o arrependimento. Então Jesus ele fala que quem pratica isso é um pecador. É uma pessoa que está fazendo a prática do pai dela. Porque a prática de Deus é contra isso aqui. Deus ele manda praticar para não fazer isso. Não pratique isso, não faça isso. Pratique a fidelidade ao seu cônjuge. Respeite o seu esposo, respeite a sua esposa. Porque se você transgredir um mandamento de Deus, você está obedecendo o pai Satanás, fazendo o seu desejo da carne. Porque ele é homicida, ele é mentiroso, ele é o pai do pecado e induz as pessoas a pecarem contra Deus. Porque sabe que se pecar, vai morrer e está preparado o inferno. Assim como ele já está condenado, quer também trazer as almas junto a ele para a condenação eterna. Por meio do quê? Do pecado, induzindo a pessoa a praticar o ato sexual, cometer o adultério diante dos filhos pequenos, trazendo sobre si maldições, destruições, destruindo a mente da criança, destruindo o psique da criança, o desenvolvimento, porque a criança ela reconhece, ela sabe quem é o pai e ela está vendo outro
cometendo um ato sexual com ela. Na mente da criança é uma perturbação terrível, cruel. Você não sabe a destruição espiritual, psicológica, no psique da criança que está assistindo isso, gerando traumas já desde pequeno, maldições entrando já desde a criança pequena, por tal irresponsabilidade dos pais, por cometer adultérios muitas das vezes, ou se é pai solteiro ou a mãe solteira, os filhos são pequenos, vai lá e pratica diante dos olhos dos filhos, na qual assistem tudo. É o fim da picada. Para finalizar esse vídeo, eu sou formado em fisioterapia, sou um fisioterapeuta formado. E na minha faculdade eu tive uma disciplina em que fala desde o desenvolvimento da criança, o psique dela, desde do ventre. A criança, se você não sabe, ela já passa por traumas. Ela sente, ela já vê. Se a mãe está alegre, a criança sente a alegria da mãe. Se a mãe está triste, ela já sente a tristeza. Porque transfere, há uma transferência da mãe já para a criança desde o ventre. Porque no ventre, se você fizer carinho, a criança ela já sente. Se você bater, ela também já sente. Ela consegue diagnosticar já o que é um, o que é o outro. Então, a criança, no seu processo de desenvolvimento, ou seja, no seu psique, na sua formação, quando ela está debaixo de bênção das coisas que são certas e corretas, ela vai ser uma criança não problemática, não vai trazer esses traumas, não vai apresentar os caracteres. Mas quando os pais são irresponsáveis, e principalmente quando conhece a palavra de Deus e transgride, está gerando uma terrível maldição para si, porque o inferno está te aguardando junto com seu pai Satanás, está trazendo consequências para o indivíduo, o seu cônjuge, que muitas vezes está lá trabalhando e a mulher está de sem vergonhice, traindo, adulterando e fazendo na frente dos filhos, traumatizando, destruindo, tanto no físico como no espiritual. Olha, uma coisa que eu quero finalizar mediante a palavra de Deus. Você mulher, você homem, que faz isso na frente dos seus filhos pequenos, principalmente quando se ocorre um adultério, eu quero dizer que o inferno está esperando por você. Porque Deus ele não perdoa isso. É um pecado que é para a morte. A Bíblia fala que tem pecados que você ora, Deus perdoa, mas tem pecado que é para a morte. Se não houver o arrependimento e o cessar dessa prática abominável, irresponsável, maligna de você fazer sexo diante dos seus filhos pequenos, achando que eles não têm entendimento, quero dizer uma coisa para você. Espera a mão de Deus pesar sobre a sua vida, para você ver o que vai lhe acontecer. Porque você está indo para o inferno, você já é adulta, você já vai queimando no inferno. Mas as crianças, elas são anjos, elas são puras, elas são inocentes diante de Deus. Então, tocar numa criança, uma pessoa, um adulto, quando ele faz mal a uma criança que é pura, que é inocente, que não tem como se defender, não tem muitas vezes entendimento, muitas das vezes não sabe falar para poder repreender, aguarde, porque a sua hora vai chegar. E quando Deus pesar a mão, eu digo uma coisa para você. Você que assistiu esse vídeo, espero que tenha de misericórdia, entendimento. Mas se não tiver e praticar e continuar, espere que a sua eternidade vai ser no lago de fogo e enxofre, queimando para toda a eternidade. Tá ok? Faz uma reflexão em tudo quanto eu preguei aqui agora.